Vamos até 28 de novembro de 1943. Há 81 anos, as três grandes potências aliadas na Segunda Guerra Mundial sentaram à mesa na Conferência de Teherã para coordenar o esforço militar que derrotaria o nazismo. Roosevelt e Churchill levaram para a mesa a visão democrática, estratégica e civilizacional do Ocidente. Stalin estava lá por necessidade histórica, não por afinidade moral, e ninguém tinha ilusões sobre sua natureza. A Conferência de Teherã não foi um encontro entre semelhantes e princípios, mas um encontro decisivo onde democracias tiveram de conviver por um momento com um tirano para derrubar outro. Um lembrete de que as encruzilhadas da história, liderança e clareza moral sempre couberam ao Ocidente, não às ditaduras que apenas orbitavam o poder que não tinham. Como sempre pregamos aqui, para entender o presente é preciso conhecer o passado. Então vamos a ele. A narração é de Augusto Nunes. No final de novembro de 1943, quando a escuridão ameaçava dominar o século XX, três homens sentaram-se à mesma mesa pela primeira vez. Roosevelt, Churchill e Stalin, líderes de países exaustos, mas conscientes de que certos momentos históricos exigem mais do que estratégia, exigem caráter. A Conferência de Teherã, durante a Segunda Guerra Mundial, foi bem mais que um encontro diplomático. Foi um teste moral. Ali se desenhou não apenas o fim da guerra, mas a resposta para a pergunta que acompanha a humanidade desde a antiguidade. Quem protegerá a civilização quando ela estiver por um fio? Churchill chegou a Teherã como a expressão humana dessa pergunta. Era ele o homem que, em 1940, havia decidido ficar de pé quando metade do continente europeu já caíra de joelhos. Foi ele quem disse que não negociaria com a tirania, nem mesmo se cada praia, cada campo, cada rua da Inglaterra fosse reduzida ao silêncio dos escombros. Churchill via a guerra como um dever ancestral, aquilo que ele chamava de a luta para preservar as luzes da civilização. We shall defend our island, whatever the cost may be. Foi por isso que Churchill não havia levado para Teherã apenas mapas, levara também advertências. Ele lembrou a Roosevelt, e por extensão ao mundo, que vitórias militares só têm valor quando servem à liberdade. Advertiu que alianças com ditadores eram, na melhor das hipóteses, pontes temporárias que, cedo ou tarde, cobrariam seu preço. E alertou: o Ocidente não podia vencer Hitler apenas para, depois, permitir o domínio de outro império de ferro. Churchill via mais longe que todos. Ele sabia que a guerra terminaria um dia, mas sabia também que a paz seria frágil, talvez mais perigosa do que o conflito. Por isso, dizia em reuniões reservadas que a história não é bondosa com as nações que confundem prudência com covardia. Roosevelt, por sua vez, trazia a chama americana, a convicção de que povos oprimidos não existem para ornamentar tratados, mas para serem libertos. E Stalin era o lembrete de que, às vezes, para derrotar o mal absoluto, é preciso fazer alianças com forças que não cultivam os mesmos valores morais. Teherã seria o palco do choque entre a coragem moral de Churchill, o idealismo democrático de Roosevelt e a frieza calculista de Stalin. Foi a mesa em torno da qual se contemplaram, frente a frente, a liberdade e a Realpolitik, a política crua dos interesses. Mas o que torna Teherã tão atual
é aquilo que Churchill mais temia: que um dia o Ocidente perdesse a clareza na hora de identificar o agressor, o mal, de reconhecer que há guerras que não são opcionais, são imposições feitas pelos que desprezam a liberdade. Churchill dizia que a sociedade livre não sobrevive à neutralidade moral. Olhando para 2025, é impossível ignorar o eco dessa frase. Guerras são tratadas como inconveniências distantes. Ditadores são apresentados como atores racionais. E democracias confundem prudência com passividade. Exatamente o tipo de hesitação que Churchill via como o início do declínio. Teherã nos lembra que, quando o mundo livre hesita, o mundo sem liberdade avança. Que paz sem coragem é apenas uma trégua para os tiranos. E que a liberdade, como Churchill repetia, só pertence aos que a defendem. E se Teherã nos mostrou que é possível negociar sem render princípios, o presente nos mostra o quanto isso foi raro. Hoje, quando olhamos para a guerra na Ucrânia, vemos justamente o contrário dos acordos de Teherã. Um mundo fragmentado, instituições que perderam musculatura, potências testando limites e uma Europa que tenta equilibrar, ao mesmo tempo, princípios, energia, segurança e sobrevivência.